Boa tarde especial para você, meu irmão, minha irmã, aluno do canal Educação, acompanhando essa aula aqui diretamente do Estúdio 1, do canal Educação, o programa de mediação tecnológica. É um prazer para nós estarmos juntos, né, nessa tarde maravilhosa. Boa tarde, Alan, o Everton, boa tarde a Sandiele Carvalho, Jaine Silva, Alan, o Everton, a cumprimentei, entendido, muitos comentários aqui. Eu queria também cumprimentar, saudar Amarante, né, que está acompanhando pelo IPTV, Barreiras do Piauí, Betânia, Baixa Grande do Ribeiro, Colônia do Gurgueia, tá legal? Então, São João da Vajota, todos bem-vindos. E hoje é um dia especial. Por que hoje é um dia especial? Olha, no nosso dia especial, hoje é um dia especial porque hoje é o dia do estudante, pessoal. Hoje é o nosso dia, tá? Hoje é dia que nós celebramos essa pessoa maravilhosa, né? Que somos nós. Nós somos eternos estudantes. Eu sou professor, mas eu estudo, procuro aprender todo santo dia que Deus me dá, né? Porque estudar é muito bom, né? Aprender, saber as coisas. E em falar em estudar e aprender, o que é que nós vamos estudar e aprender agora? Nós vamos estudar e aprender sobre deslocamentos populacionais. Tá legal? Na aula anterior, nós falamos sobre um primeiro grande deslocamento populacional, que foi do homem primitivo, dos ancestrais, né? Do Homo sapiens sapiens, que até prova em contrário teria surgido na África e da África teria se deslocado. No deslocamento populacional, se deslocou para a Europa, depois para a Ásia. Em relação à América, uma grande, importante debate, né, acadêmico em relação aos arqueólogos norte-americanos e os arqueólogos que digamos assim, seguem na mesma linha de pesquisa da professora Niede Guidon, tá? Mas isso é motivo para outra aula, né? Bom, pessoal, na aula anterior, nós falamos da primeira diáspora judaica, né? Que foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? Que acaba, digamos assim, expulsando os judeus de Jerusalém e eles vão migrar. Essa é a primeira grande migração. No ano, e aquilo foi antes de Cristo, 585 antes de Cristo, a primeira diáspora. A segunda diáspora, ela acontece no ano 70, né? No ano 70 depois de Cristo. Então, os romanos destruíram Jerusalém, obrigando os judeus a irem para outros países da Ásia Menor, da África ou sul da Europa. No século XV, tá? No século XV, nós vamos ter um outro movimento com os judeus. Foi o grande crescimento do cristianismo, fazendo com que eles migrassem para os Países Baixos, para os Balcãs, Turquia, Palestina, e influenciado pela colonização europeia, viesse também para o continente americano. Aqui, pessoal, é o seguinte, esse texto está colocado nesse subtítulo de segunda diáspora. Só que acabou emendando aí com outra diáspora que aconteceu a partir do século XV, tá? Não chegou a ser uma outra diáspora, vamos entender assim, mas houve um deslocamento populacional também, né? Por quê? Porque, veja bem, quando os judeus eles tiveram que sair, né, de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, tá? Eles acabaram se deslocando para o norte da África, para algumas regiões da Europa, tudo bem. Mas, na sequência, nós vamos ter o quê? O surgimento do cristianismo, o fortalecimento do cristianismo, e aí o cristianismo vai entrar em choque. Eu não diria nem o cristianismo, eu diria alguns monarcas, né? O próprio pensamento também da igreja, nós não podemos avaliar com os olhos de hoje uma realidade de séculos e séculos atrás. Mas acabou havendo o quê? Acabou havendo uma disputa. Isso foi muito comum, né? No século XIV, XV, XVI, sobretudo naquela época da Reforma, né? Nós temos como consequência a Contra-Reforma, uma reação da Igreja Católica, tá bem? Mas então, observe, que
naquela época, sobretudo ali na Idade Média, o que é que nós tivemos? Nós tivemos, né, a atuação muito forte do Tribunal do Santo Ofício, né, ou Tribunal da Santa Inquisição, né? E os judeus, eles também foram vítimas, né? Aqueles processos, muitas vezes, feitos de forma totalmente precipitada, não dava condições da pessoa se defender, muitas pessoas foram torturadas e foram mortas. Alguns judeus se converteram na marra, à força, passaram a ficar chamados como os cristãos novos, tá certo? Cristãos novos. E nesse contexto, muitos vieram aqui para a América, tá? Ou para a América do Norte, ou para a América do Sul, tal. Então, é um processo de expansão. Agora, o que é interessante, e eu quero chamar a sua atenção logo bem nesse momento da aula, é o seguinte: mesmo dispersos, né, por vários países, mundo afora, né, eles que tinham, vocês estão vendo essa imagem aí é uma gravura, né, da Jerusalém sendo atacada pelo Império Romano, os judeus sendo feridos, mortos, eles têm que abandonar Jerusalém. Jerusalém, que é uma cidade sagrada para 3 religiões monoteístas, para as 3 maiores religiões monoteístas. É uma cidade sagrada para o judaísmo, é uma cidade sagrada para o cristianismo e é também uma cidade sagrada para o islamismo. Tá legal? Tanto é que chega até a ter bairro, um bairro cristão, um bairro judeu, né, um bairro muçulmano, ok? Bom, mas atenção, eu quero chamar a sua atenção para que você entenda a distinção entre o conceito de nação e o conceito de Estado. Tá legal? O que é uma nação? Uma nação é quando você tem um grupo, né, de pessoas que eles se identificam, ou porque falam o mesmo idioma, ou porque têm as mesmas tradições, entendeu? O mesmo passado em comum, a mesma religião. Aqui é uma nação. Dá um exemplo, nação indígena. Então, você tem ali, eles falam o mesmo idioma, têm as mesmas religiões, entendeu? Se enquadra no conceito de nação. A nação cigana, os ciganos, da mesma forma, tem um dialeto, tem as tradições ciganas. Agora, o que é que você nunca viu? Até eu desconheço. Um estado, um país cigano, um estado ou um país indígena. Não existe o estado. Um estado é uma organização jurídica que tem um território, né, que tem leis próprias, né, que tem exército, que tem, entendeu? Um sistema monetário, financeiro. Então, aí você tem um Estado. Os judeus, durante séculos e séculos, nós tínhamos o quê? A nação judaica. Mas não tinha um Estado judaico. Não tinha. Era uma reivindicação, que a gente vai comentar pouco. Então, eles se espalharam pelo mundo inteiro, mas sempre mantendo com eles as tradições dele. Até que, no século XIX, surgiu esse cara, que está na sua tela. Né? É um jornalista húngaro, e ele é judeu. Por ser judeu, o Theodor Herzl, elabora uma teoria, defende, né, a seguinte concepção, de que os judeus tinham direito a um Estado nacional. Um território, um país. O nome desse movimento é sionismo, ok? Sionismo é o nome desse movimento, sionismo, tá? Movimento em que os judeus, eles vão reivindicar, né, um Estado, um território. Tá legal? E na concepção do Theodor Herzl, esse Estado ele ficaria localizado exatamente onde ocorreu a diáspora judaica, ou seja, na Palestina. Isso quando, professor? No século XIX, em 1800 e tanto. O nome do cara? Theodor Herzl. Qual foi o movimento que ele deu início? O movimento sionista, ou sionismo. O que é que ele defendia? A criação de um Estado nacional judaico, um Estado nacional para os judeus. Isso vindo a acontecer, a nação judaica passaria a ter um Estado judaico. Entendido? Tá certo? Tá tranquilo? Né? Não temos, eu desconheço, assim, alguma movimentação semelhante da parte da nação cigana ou da parte das nações indígenas que nós falamos há pouco.
Mas assim, o grau de organização, o poder econômico dos judeus, né, muitos deles eram muito ricos, eram milionários mesmo, né, que moravam em outros países, isso acabou contribuindo para que o sionismo se materializasse. Mas não foi só isso não, vai acontecer algo, vamos já comentar, que vai colocar a opinião pública internacional totalmente favorável à criação do Estado judeu, né, do Estado judeu, tá legal? E, pode ser na América do Sul, pode ser na África, aí o Theodor Herzl poderia dizer, não, tem que ser ali, na Palestina, tem que ser lá, porque foi de lá que nós saímos, há séculos, e é para lá que nós vamos voltar, é a terra prometida, né? Só tem um probleminha, aliás, só tem um grande problemão, é que nessa Palestina que o Theodor Herzl quer estruturar o Estado judeu, né, o Estado de Israel, há séculos que mora um povo lá, os palestinos. E aí, meus queridos, nós vamos ter aí o início de uma confusão que dura até hoje. Nesse exato momento que está acontecendo esta aula, pode estar acontecendo um confronto entre palestinos e judeus, né? Uma região bastante inflamada. Mas grave isso, sionismo, Theodor Herzl, defendeu um Estado palestino. Olha essa fotografia. Essa senhora você pode facilmente identificar como uma mulher palestina, né? Está usando esses trajes muçulmanos, dialogando, argumentando, ela está indignada com alguma agressão, porque vive só se agredindo mutuamente, reciprocamente, né? Essa disputa por território, cada um tem suas razões, tem seus argumentos, né? Do outro lado, um militar israelense, fortemente protegido, olha aí, o colete à prova de bala, capacete e tal. A indústria bélica israelense é uma das mais desenvolvidas do mundo, porque há décadas que eles vêm enfrentando os israelenses, vêm enfrentando os palestinos, né? Então eles desenvolveram toda uma tecnologia militar mesmo, né? Vamos lá? Mesmo com a aprovação política da ONU, através da resolução 181, professor, que resolução é essa? Meu irmão, essa resolução foi a que criou o Estado de Israel. Sim, em 1948. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, aquelas imagens, né, de judeus sendo covardemente mortos nos campos de concentração, né, isso colocou a opinião pública internacional ao lado dos judeus. Tá legal? Ao lado dos judeus, né? Porque foi uma carnificina, foi um genocídio, né? Foi um dos maiores crimes contra a humanidade, né, que o nazismo fez, né? Foi o massacre, né, do povo judeu. Pessoas indefesas, crianças, mulheres, idosos, né? Fazer aquela cena macabra, né? Sinistra, uma pilha de cadáveres. Pois bem, acabada a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazismo, né, derrota do fascismo, o povo judeu começa a rearticular o movimento sionista, aquele que reivindicava a criação do Estado de Israel. O que é que vai acontecer? A própria Organização das Nações Unidas, que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, com o propósito de procurar impedir que outro conflito internacional acontecesse, porque as consequências seriam trágicas, né? Você imagina aí, pessoal, como é que terminou a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial terminou, né, os Estados Unidos lançando 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, matando aí, de maneira trágica também, centenas, milhares, né, de japoneses, tá? Portanto, uma terceira guerra seria imprevisível, né? E esse propósito da ONU de estabelecer, procurar garantir a paz, fez com que eles se empenhassem, esta entidade internacional, a ONU, em criar o Estado de Israel, né? Materializando aquela reivindicação do movimento sionista. Ocorre que essa ideia dos governantes de dividir o território palestino em 2 desagradou as autoridades da população árabe. E desde então, a região da Palestina tem sido um campo de constantes batalhas. E a saga da dispersão do povo hebreu está longe de se concretizar. Está longe de se concretizar por quê?
Porque os palestinos, eles não foram ouvidos, né, nesse processo de criação do Estado de Israel. Eles já estavam naquela região, morando lá há séculos, quando eles são surpreendidos com essa informação de que a ONU, né, criou, né, o Estado de Israel naquele território que eles já ocupavam, tá certo? De lá para cá, o conflito é enorme, é grande, né? Muitas pessoas já morreram, tanto do lado israelense como do lado palestino, tá legal? E o curioso é que os mesmos israelenses que durante séculos lutaram para conseguirem viabilizar um Estado nacional, um país judeu, no caso Israel, eles não concordam com o fato dos palestinos, né, com o fato dos palestinos viabilizar a criação do Estado palestino, que é isso que os palestinos querem. Entendeu? Não, tudo bem, vocês criaram o Estado de vocês. Se bem que já tem radicais agora, de lado a lado, que não estão mais nem com esse papo. Existem radicais do lado israelense que eles defendem o afastamento total dos palestinos daquela região. Mandaram eles para outro lugar. Já tem radicais do lado palestino que o que eles defendem é a eliminação do Estado de Israel, é acabar com o Estado de Israel. Está entendido? E você tem um pessoal do meio termo, tanto de um lado como de um outro, que defende uma coexistência pacífica, né, que se divida o território, né, tanto para manter os israelenses, né, e também criar o Estado da Palestina. Vamos para as questões? Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos, nos territórios por eles disputados, está o movimento sionista. Acabamos de comentar sobre o movimento sionista, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionado com o aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. O que ele pergunta? Entende-se por sionismo o quê? Vamos lá? Quer dizer a alternativa A? A alternativa A diz o seguinte: a intenção proeminente dos povos árabes de tentar erradicar, primeiro grifa povos árabes, tentar erradicar os judeus. De onde? Do Oriente Médio. O movimento sionista defendia isso, pessoal? Não. O movimento sionista não defendia isso, não. Muito pelo contrário. Estão lembrados? O Thomas Edison defendia o quê? A criação do Estado de Israel. Então, não era proeminente dos povos árabes, muito menos de erradicar os judeus. Está duplamente errado. O que é que diz aí a alternativa B? A crença religiosa de que judeus e muçulmanos são povos excludentes e que jamais entrarão em paz. Bom, pessoal, aí eu chamo a sua atenção para essas palavras, como apenas, somente, todos, jamais. Olha, raramente, numa prova de humanas, né, você vai conseguir marcar uma alternativa que esteja correta com a palavra dessa, com as palavras que eu falei, né? Por quê? Porque de duas uma, ou elas são muito abrangentes, a maioria, todos, ou então elas são muito restritivas, como apenas, somente, jamais, compreende? Isso acontece nas ciências humanas, né? História, geografia, sociologia e filosofia. Nas ciências exatas, a lógica é outra. É claro que sempre, essa palavra sempre, por exemplo, você raramente ou nunca vai utilizar numa prova de humano, uma alternativa, para que ela esteja correta. Mas eu posso dizer que sempre a soma do quadrado dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Aí porque é uma ciência exata, o papo é diferente. Vamos lá? Então, essa alternativa está errada porque não diz que... Não é até questão de povos excludentes, pessoal. A questão é o Estado de Israel. Onde é que está escrito isso? Vamos ler a alternativa C. A busca dos judeus pela terra prometida, nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação do seu Estado-nação. Pronto. É exatamente isso, o movimento sionista. A defesa do direito do povo judeu a terem um país, né? Um Estado-nação. Tá certo? O que é que tem de errado na D? O movimento de resistência dos judeus frente às constantes ameaças árabes
promovidas em todo o mundo, opa, vamos grifar ameaças árabes e em todo o mundo. Está errado, porque o objetivo do movimento sionista não era reagir às constantes ameaças árabes em todo o mundo, mas sim criar o Estado de Israel na Palestina. Então, era um lugar bem preciso, bem exato. Não vá, né, não tem como ampliar muito isso, tá bom? Olha essa outra questão. O governo sueco, vamos grifando. O governo sueco reconheceu o Estado da Palestina nesta quinta-feira 30 por decreto. Opa, você sabe por quê essa admiração? Porque o Estado de Israel logo, quase o mundo todo reconheceu. Acho que só lógico, os Estados árabes, os países árabes não reconheceram, né? Porque ficaram solidários ao povo palestino, né? Também são muçulmanos, enfim. Mas o Estado sueco resolveu reconhecer o Estado da Palestina, comprando uma briga com quem? Comprando uma briga com Israel e com os Estados Unidos, pessoal, porque eu não comentei ainda, vou comentar agora. Historicamente, os Estados Unidos, desde a fundação de Israel, em 48, têm sido parceiros, esses dois países, Estados Unidos e Israel. Então, por tabela, acaba atraindo até também a ira dos países muçulmanos. Então, vamos lá. A Suécia torna-se, assim, o primeiro país ocidental da União Europeia a tomar essa decisão. Que decisão? De reconhecer a Palestina como Estado soberano, Estado independente. No início de outubro, o primeiro-ministro Stefan Löfven anunciou que a Suécia reconheceria o Estado da Palestina, o que provocou muitas críticas de quem? De Israel, é lógico, que é adversário da Palestina, e também dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é aliado de Israel. Ok, olha o comando da questão, que está bem aqui embaixo. O que é que o comando da questão diz? O motivo das críticas de Israel e dos Estados Unidos, mediante o reconhecimento do Estado da Palestina, deve-se a que fato? Né? Ou seja, qual foi a chateação, vamos dizer assim, a indignação de Israel e dos Estados Unidos em relação à Suécia reconhecer o Estado de Israel? Vamos para as alternativas. Alternativa A, ao fato de os palestinos estarem entre os envolvidos nos atentados de 11 de setembro de 2001. E estavam? Não. Estava envolvido, não. Quem estava envolvido era Osama Bin Laden, aquele movimento Al-Qaeda, né? Não tem essa conexão com os palestinos. Vamos eliminar a alternativa A. B. As disputas históricas territoriais, né, entre israelenses e palestinos e o constante apoio dado pelos Estados Unidos aos primeiros. Opa, quem são os primeiros? Está aqui. Os primeiros são os israelenses. Procede? Sim, totalmente. Então, essa é a alternativa correta, entendeu? Porque tem toda uma história, né, de parceria, de alianças, de conveniências entre os Estados Unidos e Israel. O que é que tem de errado na C? Há o argumento de que a Suécia estaria indo contra a regulamentação da ONU, que dá proibição. Como é que é? A Suécia dá proibição. Aliás, a ONU, a alternativa você está afirmando que a ONU ela dá proibição irrestrita à existência de territórios palestinos sob um governo formal. Está errado. A ONU não tem essa proibição, né, a existência de território palestino. Aliás, se houvesse um acordo, um entendimento entre israelenses e palestinos, seria aplaudido pela ONU, né, porque a ONU ela peleja, ela luta, né, para que seja mantida a paz mundial. Está entendendo? Então, não existe essa proibição da ONU em relação à existência de territórios palestinos, sob um governo formal. Tipo assim, o Estado palestino. Então, a Suécia não descumpriu nenhuma recomendação da ONU. D. A ameaça que a legitimidade da Palestina representa ao comércio de petróleo, elemento abundante na região em questão. Bom, pessoal, tem mais petróleo na Arábia Saudita, no Kuwait, entendeu? No Irã, no Iraque, então não é exatamente por isso não. Naquela geopolítica, naquela região, muito inflamada, muito tensa, os Estados Unidos têm
o Estado de Israel como um fortíssimo aliado, né? Tá ok? Bom, já comentando sobre a diáspora judaica, agora vamos comentar sobre as migrações bárbaras. Espera aí, professor, explica, que é isso, bárbaro? Bom, pessoal, esse termo bárbara que nós estamos colocando aqui é em relação à forma pejorativa, ou seja, depreciativa, desrespeitosa, que os romanos tratavam os povos que estavam além das fronteiras de Roma. Todos aqueles que não falavam a língua dos romanos, ou seja, não falavam o latim, é bárbaro. Aqueles que não seguiam o direito romano, é bárbaro. Aquele que não veneravam as divindades romanas, é bárbaro. Compreende? Na verdade, esse termo bárbaro, nesse sentido pejorativo, já vinha sendo utilizado pelos gregos, né? Pelos gregos. Os gregos chamavam todos aqueles povos que não incorporavam a cultura grega como povos bárbaros. E o curioso é que até hoje, essa palavra bárbara, assim, dependendo do contexto, obviamente, ela é utilizada em relação por exemplo, a uma situação bastante, digamos assim, às vezes violenta, né? Foi cometido um crime bárbaro, você já deve ter visto isso na imprensa e tal. Mas, enfim, há uma carga de preconceito imensa na forma como os romanos elaboraram esse conceito, tá bom? Então, migrações bárbaras, nós estamos falando nesse contexto da Europa, né? Foi a migração desses povos ou invasões, no período das migrações. Em que tempo, professor? Entre os anos 300 e 800. Tá legal? 300 e 800. Pega aí a Idade Média. Pega a Idade Média, sim, tá? E passa da Idade Média, né? Aliás, perdão, a Idade Média começa em 476, vai até 1453. Então, fica compreendido entre a alta e a baixa Idade Média. Ok. A partir da Europa Central, que se estenderia a todo o continente. Tá certo? Destacam-se quem? Os godos, originários do Sudeste Europeu, os vândalos, olha aqui outra palavra, quando alguém destrói um patrimônio público, isso aqui é um ato de vandalismo, isso aqui foi coisa de vândalos. Qual é o sentido dessa palavra, o significado? É de alguém que destrói, que acaba, né? Mas era um dos povos que não eram romanos, vamos dizer assim, né? Que eram chamados de bárbaros, né? Eram os vândalos. Tinha os ângulos, né? Na América Central, entre outros povos germânicos e eslavos. Os motivos que desencadearam essas migrações em todo o continente são incertos, talvez como reação, né, às incursões dos hunos, pressões populacionais ou alterações climáticas. Um comentário em relação aos hunos, um dos povos bárbaros, como tinha godos, visigodos, ostrogodos, francos, anglo-saxões, burgúndios, lombardos, esses, né, ou seja, havia uma enorme variedade de povos, né, que moravam ali nas fronteiras do Império Romano e vão pressionando o Império Romano até que eles acabam vencendo, tá certo? O Império Romano do Ocidente vai cair no ano de 476, com a queda de Roma, né? Ok? O Império Romano do Ocidente. Meus queridos, o que é que vai acontecer? Olha, o que é que vai acontecer é que com a entrada desses povos ameaçando as fronteiras do Império, as pessoas vão sair das cidades, porque na cidade elas ficavam mais expostas, entendeu? A serem atacadas, agredidas, roubadas, né, pelos povos tidos pelos romanos como bárbaros e vão acabar migrando para o campo, né? Vão para o interior. É o processo que ficou conhecido como ruralização. Ruralização da economia, ruralização da sociedade europeia. Nós estamos, então, diante do início do feudalismo, né? Porque, veja bem, que o feudalismo vai ser essa característica. Uma delas, né, sobretudo na Alta Idade Média, que é essa preponderância, né, do mundo rural em relação ao urbano. Houve um declínio das cidades, houve um declínio do comércio, né? Os germânicos, eles habitavam o norte da Europa e tinham origem indo-europeia, tá? Eram povos originários da Ásia Central e do Planalto iraniano, que no período neolítico começaram a migrar. Olha a questão do deslocamento populacional, estabelecendo-se em terras europeias
e indianas. Por germânico, é bom destacar isso, pessoal, por germânicos, não entendemos somente um povo, tá? Mas sim diferentes povos, que tinham origens étnicas semelhantes e partilhavam entre si alguns aspectos culturais. Então, não tinha só um povo germânico, eram povos germânicos. Tá legal? Mas eles tinham, lógico, pontos em comum, né? E eles vão provocar essa ruralização, né, da economia e da sociedade europeia, que é uma característica do feudalismo. Tá legal? Vamos para essas questões. Aponte uma consequência direta que resultou do processo de invasão germânica, Vamos analisar as alternativas, pessoal. Vamos analisar aí a primeira alternativa, aumento da produção agrícola. Uma vez que os germânicos eram exímios agricultores, vamos grifar, germânico, exímios agricultores, não houve esse aumento da produção agrícola, porque os germânicos, pessoal, eles eram um povo mais guerreiro do que agricultores, tá certo? Professor, quer dizer que eles não plantavam? Não, sim, plantavam, criavam, mas não era o forte deles, a ponto de resultar no aumento da produção agrícola na Europa, não. B, ruralização da Europa, pois a população fugia das invasões e abrigava-se nas zonas rurais do Império. Pronto, eis a alternativa correta. É exatamente isso, né? A ruralização da Europa, né? Provocada por essas invasões bárbaras, né? Esse fluxo populacional bárbaro. O que é que tem de errado nascer? Fortalecimento do paganismo na Europa, uma vez que parte dos povos germânicos não era cristã. Não é só parte, não. Eles não eram cristãos de jeito nenhum, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Agora, com o tempo é que eles foram, né, se convertendo ao cristianismo. Um dos primeiros, praticamente o primeiro, né, foi no reino dos francos, né, em que Carlos Magno se converte, né, ao cristianismo. Então, está errado, não é só a parte dos povos que não era cristão, não. D, desagregação do Império Romano do Oriente, a partir da conquista de Constantinopla, em 476. Que está errado. Está errado por quê? Está errado, pessoal, porque esta data, 476, marca a queda de Roma. Marca a desarticulação do Império Romano do Ocidente. Porque o Império Romano do Oriente, ou seja, Constantinopla, só vai cair, pessoal, em 1453. Foi a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos. Por isso que está errado. Alternativa é consolidação do poder dos godos sobre toda a Europa Ocidental, instituição da língua gótica como idioma oficial. Está aí, toda. Você está vendo aquilo que eu falei há pouco? Então, está muito abrangente, né? Toda, né, a Europa Ocidental. Ok, mais uma questão. Sidônio Apolinário, aristocrático da Gália Romana, escrevendo a um amigo no período de grandes transformações culturais, ele já está afirmando, né, que houve grandes transformações culturais. Ele assim se expressou, né? O vosso amigo Eminêncio, honrado senhor, entregou uma carta por voz ditada, admirável no estilo. A língua romana, há muito tempo, foi banida da Bélgica e do Reno. Que língua romana era essa? O latim, a língua dos romanos, o latim, que acabou dando origem às chamadas línguas neolatinas, né, que derivaram do latim, como é o caso da nossa língua portuguesa, o caso do francês, do italiano,
do espanhol, são línguas que derivaram do latim, neolatinas, né? Mas se deu o seu esplendor, né? Sobreviveu de qualquer maneira, foi certamente convosco. O que ele está dizendo aí, o Sidônio Apolinário? Ele está dizendo, olha, o latim faz tempo que não é falado em algumas regiões da Europa, mas, graças a pessoas como você, né, é que o latim não desapareceu ainda, porque eu recebi uma carta em latim, que é a nossa língua, né? Ele lamenta o desaparecimento do latim e parabeniza o fato do senhor, da pessoa que mandou para ele, né, um amigo dele, escrever em latim. Bom, a nossa jurisdição entrou em decadência ao longo da fronteira, exatamente aquela fronteira que os bárbaros estavam ali pressionando, tá? Mas, enquanto viverdes e preservaste a vossa eloquência, a língua latina permanecerá inabalável. Ele está dizendo, não, mas enquanto o senhor viver, o latim, ó, ok, legal, de boa, né, sobrevive. Ao retribuir as vossas saudações, o meu coração alegra-se dentro de mim por a nossa cultura em desaparição ter deixado tais traços entre vós. Então ele está dizendo, olha, o latim está desaparecendo, mas ainda bem que pessoas como o senhor estão preservando a nossa língua. Beleza, o que é que ele quer? A opinião contida no fragmento da carta está diretamente relacionada a quê? Vamos analisar as alternativas. Olha o que diz a alternativa A. Invasões do território, né, do Império Romano pelos povos germânicos, provocando mudanças nas instituições imperiais. Aqui está fácil. É logo a alternativa A. Tá certo? É logo a primeira. Está lamentando que, por exemplo, o latim, que era a língua, né, que os romanos falavam, antigo romano, estava em desuso. É tido hoje como uma língua morta, né, que não é bem morta não, porque nas boas escolas por aí, Brasil afora, mundo afora, se leciona o latim, porque quem bem sabe o latim, bem sabe o português, o espanhol, o francês, o italiano. O que é que tem de errado na B? Influências da cultura grega sobre a latina. Pera, cultura grega? Não. Veja bem, muito tempo atrás os romanos tinham dominado a Grécia e tinham instituído dessa mistura, dessa amálgama da cultura grega com a cultura romana, surgiu a cultura greco-romana, tá? Então, não é isso que ele está lamentando, a influência da cultura grega sobre a latina. Ele está lamentando o latim desaparecer, tá legal? É o latim desaparecer. Por isso que a alternativa B está errada. C, vitória dos romanos sobre Cartago. Cartago, não, pessoal, Cartago é o momento da história de Roma, mas lá dos primórdios, mas lá do início, né? Aquele momento que a República Romana está se expandindo, tivemos as guerras cartaginesas, né? Contra Cartago, entendeu? Não é nesse momento, não é nesse momento aqui não, nós estamos tratando aqui já é da desarticulação do Império Romano, tá legal? Cartago é no início da expansão, beleza? E ele não está lamentando só, mas está impondo a cultura do Imperator do Norte, o cara está lamentando, o Sidônio Apolinário está lamentando, o latim está em desuso, que ninguém quer mais falar a língua deles, então não está falando de impor a cultura deles para ninguém. D, crises que se abateram sobre o Império Romano depois do governo de Marco Aurélio, olha aqui o período, 161 a 180 depois de Cristo, quando o exército passou a controlar o poder. Não, quando o exército passa a controlar o poder, nesse século bem aí, é bem antes da decadência. A queda do Império Romano foi no século V, 476. Aqui você, Marco Aurélio, olha só, 161, 180, você está o quê? Do século II, né? Então, é algo que bastante antes do declínio de Roma. Por último, há invasões normandas que ocorreram no norte da Gália. Não. Gália, que corresponde aproximadamente onde hoje é a França, né? Veja bem, ele está lamentando algo bem maior, mais significativo. Não é tão somente uma invasão de normandos, bem localizada, bem pontual. Não. Tá legal? Belezinha?
Pois então, meus queridos, vamos lá, vamos seguindo. Agora falando da expansão da civilização muçulmana, um outro grande deslocamento humano. Essa expansão, pessoal, foi motivada, sempre é bom entender a motivação, né? Principalmente pela necessidade de terras férteis, que o aumento populacional da Península Arábica exigia, né? Porque vocês sabem que, isso aqui você estuda em outra aula, mas só rapidamente comentar. O Maomé, ele unifica o povo árabe tanto no aspecto religioso como no aspecto político. No aspecto religioso, antes de Maomé fazer suas pregações, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Após a pregação de Maomé, eles passam a ser monoteístas. Alá é o único Deus, né, para os nossos irmãos muçulmanos. E politicamente ele unifica também, né? Eles andavam dispersos, lutando entre si, então ele estabelece uma união entre eles. Guerreiros islâmicos impulsionados pela crença no paraíso após a morte e também, lógico, pelas recompensas terrenas, avançaram rapidamente. Olha, é impressionante, mas assim, num curto espaço de tempo, os árabes, eles partem daqui, olha só, Meca, né, Medina, que era uma cidade sagrada, e eles vão se expandindo. Primeiro eles conquistam a Península Arábica, depois essa região aqui do Império Bizantino, o norte do Egito, passam por aqui e ocupam a Península Ibérica. Olha aqui, mais ampliado, a Península Ibérica. O negócio foi tão pesado que, veja só, os cristãos ficaram só aqui no norte. Quase que a totalidade da Península Ibérica foi dominada por eles, né, pelos muçulmanos. Então, muçulmanos dominaram toda a Península Arábica, expandindo para leste, alcançaram a Índia, estenderam em direção ao Mediterrâneo, conquistaram o norte da África, como você está vendo no mapa, e parte da Península Ibérica. Ora, quase toda, né? Quase toda a Península Ibérica. Só foram expulsos daí em 1492, né? Estavam no território da Espanha. A expansão muçulmana na Europa, pessoal, ela só foi contida, né? Quem foi que deu um freio? Foi o rei dos francos, Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, no ano de 732. Foi quem freou, né? Foi quem conteve, né? Segurou eles na Batalha de Poitiers. Entendido? Senão, provável que ainda hoje tivesse árabes por lá, né? Os muçulmanos. Mas eles foram derrotados na Batalha de Poitiers, em 732. Como é que eles se comportavam, os muçulmanos? Você viu no mapa anterior, deixa eu voltar aqui só rapidinho. Olha o tamanho da área que os muçulmanos dominaram, né? O norte da África, a Península Arábica, chegaram até a Índia. Mas como é que eles faziam? Eles adotavam uma tolerância, né, para com os povos conquistados. De que maneira? Eles respeitavam, inclusive até ele nem obrigava ele a se converter ao islamismo. Agora, é bem verdade, quem se convertia não pagava impostos. Tinha esse privilégio aí. Mas assim, não chegava impondo, como, por exemplo, né, as nações ibéricas fizeram muito isso na América. O fato de serem intolerantes permitiu atingir grande parte um progresso econômico e cultural, pois eles acabavam utilizando elementos próprios da cultura deles e de outras culturas. Desenvolveram conhecimentos e técnicas que são valiosos até hoje. Por exemplo, bússola. Mas sem essa bússola não teria tido nem a expansão marítima europeia. Pois então, a bússola, os árabes, né, aprenderam com os chineses e acabaram introduzindo na Europa. O papel, da mesma forma. A pólvora, também. Está entendido? Então, foi assim, algumas invenções que chegaram até nós através deles, né, dos árabes, da cultura muçulmana. Em virtude da enorme extensão do seu império, você viu no mapa anterior, os árabes eles difundiram o cultivo de alguns produtos agrícolas, como, por exemplo, cana-de-açúcar, algodão, arroz, laranja e o limão. Então, os europeus não conheciam, né? Os árabes, como o império era muito grande, eles traziam planta de uma região, levavam para outra, de tal maneira que eles espalharam, né, a cana-de-açúcar, o algodão, o arroz, laranja e o limão. No campo da ciência, eles desenvolveram o conhecimento na matemática e na medicina. Olha, mas aquela palavra álgebra, né, ela tem sua origem no árabe. Aliás,
por conta, você viu há pouco, né, no mapa, você viu há pouco, né, que a Península Ibérica, que compreende Portugal e Espanha, tá certo? Foi, durante muito tempo, ocupada pelos árabes. E é natural, é uma das consequências, nós vimos isso, né, no deslocamento humano, uma das consequências são essas trocas culturais. Desta forma, nós temos algumas palavras, né, no nosso vocabulário que têm sua origem no árabe, como, por exemplo, álcool, alcachofra, alquimia, alfoge, entendeu? São palavras, almanaque, são palavras que têm sua origem no idioma árabe e foram incorporados aí na língua portuguesa. Foram aportuguesados, vamos dizer assim. E na medicina deram show. O que vocês estão vendo nessa gravura aí? Vocês estão vendo um médico árabe consultando um paciente num local. Veja bem, os hospitais, como nós conhecemos no Ocidente, prédios onde fazem atendimentos a pessoas doentes, consultas, cirurgias, exames. Então, esse conceito de hospital, quem elaborou foram eles, foram os muçulmanos. Está entendendo? Antes as pessoas, elas faziam os seus tratamentos médicos nas suas residências, entendeu? Mas assim, quem primeiro elaborou esse conceito de estabelecer um local específico, não tem uma escola que as pessoas vão lá para estudar, para aprender? Então, os árabes, eles elaboraram esse conceito do hospital, né, que o Ocidente incorporou, né, desenvolveu, aperfeiçoou, mas antes, cada um por si, Deus por todos, entendido? Né? Quem tinha condições contratava um bom médico para lhe atender em casa, quem não tinha acabava morrendo mesmo, tá certo? Mas os árabes não, os muçulmanos não. E outra coisa interessante, tem um médico muçulmano, né, árabe, Avicena, o nome dele. Depois dessa aula, dá uma pesquisadinha na internet. Rapaz, esse cara publicou vários tratados, né, na área médica, que durante muito tempo foram utilizados nas faculdades de medicina na Europa, sobretudo na Europa medieval, entendeu? Então tiveram que se curvar ao conhecimento dos árabes. Vamos para as questões? Para explicar a rápida expansão muçulmana, ou do Islã, há vários fatores. Qual dos tópicos a seguir não é explicativo disso? Presta atenção nessa maldade de quem elabora questões. Ele pede numa sequência de 5, 10 questões para você marcar a correta, marca a correta, marca a correta. Lá no finalzinho vem uma dessa daqui que é para você marcar a errada. Veja bem, não é explicativo disso. É para marcar a que é errada. Você tem 5 alternativas, 4 estão corretas. Você, pelo amor de Deus, não vai marcar a primeira correta que você achar. Vamos analisar as alternativas. Eu posso dizer que essa rápida expansão, mano, é bom sempre você ler fazendo um link com um enunciado. Será que eu posso explicar a rápida expansão muçulmana, né, como uma decorrência do crescimento demográfico, né, da população árabe, que pressionava o povo a procurar terras favoráveis à agricultura? Tá certo. Mais gente, né, mais bocas para alimentar. Entendido? Tá certo. Vamos marcar? Não, Deus o livre. Marque não, para marcar errada. Segue adiante. B, a fraqueza defensiva do Ocidente devido à política de paz e tolerância da Igreja Católica. Paz e tolerância? Em relação a quem? Em relação aos muçulmanos? Não. Pois pronto, encontramos ela, né? Encontramos a alternativa errada. Muito pelo contrário, né? Historicamente houve muitos confrontos. Lembra das cruzadas? Convocada pelo Papa Urbano II, né, para que a cristandade europeia e ocidental, né, procurasse pagar seus pecados, fazendo expedições a Jerusalém para expulsarem, né, os infiéis da Terra Santa. Né? É interessante. Da mesma forma que os cristãos chamavam os muçulmanos de infiéis, também os muçulmanos chamavam os cristãos de infiéis. Era infiel para cá, infiel para lá, enfim. Brigas, pessoas matando umas às outras em nome de Deus, algo terrível. O que é que de alternativa C? O Império Bizantino e o Império Persa guerrearam durante séculos, enfraquecendo-se mutuamente. Sim, lutando entre eles, acabaram se enfraquecendo. Né? No Ocidente, a expansão árabe soube aproveitar as fraquezas do Estado bárbaro, descentralizado,
que sucederam o Império Romano. Sim, fraqueza dos estados bárbaros que eram descentralizados. Se fosse centralizado, ficaria mais difícil para eles. A alternativa é o estímulo muçulmano à Guerra Santa, a Jihad, Jihad que foi convocada por Maomé, né, lutar contra os infiéis, coordenado pelos califas em nome da expansão da fé islâmica. Beleza. Ainda tem tempo? Rapidinho, vamos para a próxima. A Península Arábica, ela foi unificada por Maomé. Já comentamos, a unificação política e uma unificação religiosa, tá? E seus seguidores no século VII, ok? O profeta Maomé propôs a criação de uma comunidade baseada na adesão religiosa a uma. Nos séculos seguintes, tal comunidade se espalhou em direção ao leste e oeste da Península Arábica. Acerca da expansão do islamismo entre os séculos VII e X, assinale a correta. Não, essa aqui é a correta. Essa aqui é a correta. Para marcar a correta. Beleza? Então, vamos lá. Olha só o que diz a alternativa A. A unificação da Península Arábica foi dificultada pelas forças da dinastia Omíada ali estabelecida. Pessoal, quando você tiver dúvida, né, recorra à lógica, tá? Recorra à lógica. Ela te ajuda muito. Será se tem lógica uma dinastia, seja ela qual for, né? No caso aqui a dinastia Omíada, que tinha interesse em que houvesse a unificação, dificultar essa unificação da Península Arábica? Não, vamos colocar aqui o vermelhinho, né? Ó, dificultada pela dinastia Omíada, não. Ok? Vamos lá. O Califado de Granada, uma administração, né, dos árabes, foi constantemente atacado por cristãos, é verdade, o que impediu o seu fortalecimento. Não, olha aqui que impediu, está muito forte, né? Você tem que pesar essas palavras aí. Não chegou a impedir, pode dificultar, mas não impede. Ok? C. As tropas árabes eram bem preparadas e disciplinadas, contudo, seu avanço rumo ao Ocidente foi barrado pelas forças egípcias. Que tal? Foram as forças egípcias que barraram a expansão dos muçulmanos na Europa? Não. Nós acabamos de ver que quem conteve, né, a expansão dos muçulmanos na Europa foram os francos, o rei dos francos, né, na Batalha de Poitiers, né, em 732. Então, egípcio? Não. Egípcio não. Francos. D. A conversão ao islamismo, ela não era imposta aos povos conquistados. Ok. Porém, os que... Então, vamos grifar aqui, ó. Não era imposta aos povos conquistados? É verdade, não era mesmo, não. No entanto, os que aderissem à religião ganhavam benefícios sociais e econômicos, como, por exemplo, isenção fiscal, né? Eles eram dispensados, né, de pagar impostos. Tá legal? Então, isso foi um grande atrativo. Isso foi um grande atrativo, né, para muitos, entre aspas, se converterem, né, à religião muçulmana. O fato de não terem que pagar impostos. Portanto, meus queridos, essa alternativa, né, é a alternativa correta. Benefícios como isenção fiscal. Na próxima, que a alternativa é, o que é que ela tem de errado? Os califados não possuíam frotas marítimas, o que inviabilizou a expansão islâmica pelo Mediterrâneo? Não, inviabilizou não, e também tinha essas tropas marítimas sim. Ora, mas um povo que usava bússola, como é que não tinha frota marítima? Não é verdade? Eles que tinham aprendido tudo isso com os chineses. Beleza? Então, aí são as questões sobre a Península Arábica. Em relação à Era do Descobrimento, pessoal, infelizmente eu estou vendo que o tempo não vai ser possível, né? Falta só 2 minutos, mas vamos lá. Entre o século XV e o início do século XVII, durante o qual inicialmente portugueses, depois espanhóis e posteriormente alguns países europeus exploraram intensivamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio. Um outro movimento de expansão populacional muito vigoroso, né, que a humanidade presenciou, testemunhou, realizou, foi desdobramentos da expansão marítima europeia. A migração de portugueses para o Brasil, de franceses para o Canadá,
de ingleses para os Estados Unidos e o Canadá, de espanhóis para o que ficou conhecido como América Espanhola ou Hispânica, México, Panamá, Peru, e também de europeus para a Ásia e a África, onde eles implantaram entrepostos comerciais. Então, é evidente que houve um forte deslocamento populacional, né, decorrente da expansão marítima europeia. Né? Eles se espalharam pelo mundo, pela América, pela África e pela Ásia, tá certo? Vamos rapidinho, não sei se dá tempo essa questão. Em geral, os nossos tupinambás ficaram bem admirados ao ver os franceses e de os outros países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, ou seja, o pau-brasil. Houve uma vez um ancião de uma tribo que fez essa pergunta: por que vindes vós outros, maíz e perosos, franceses e portugueses, buscar lenha, que era o pau-brasil, de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Ou seja, o índio não estava entendendo, né? O viajante francês Jean de Lery reproduz um diálogo travado em 1557 com um ancião tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido de... É uma das consequências, pessoal, desse deslocamento populacional. É o que está colocado na alternativa A. Ele não entende o destino dado ao trabalho pelos seus sistemas culturais, entendeu? Porque era algo que fugia, né, a toda aquela cultura do índio em relação à natureza. Não concebia a questão do comércio em larga escala, como era feito na Europa. Então, é um desdobramento, sim, né, da expansão populacional, por isso que eu trouxe essa questão. Meus queridos, foi um prazer mais uma vez, né, estar com vocês todos nessa aula de hoje. Tá certo? Hoje nós falamos sobre expansão populacional. Um forte abraço e até a próxima aula.